Olá, bem-vindos! Hoje o tema intestino, vamos falar bastante sobre os conflitos emocionais e biológicos e hereditários que vão gerar câncer ou problemas intestinais, câncer no intestino, problemas de constipação, diarreia, cólicas e outros problemas mais, certo? Meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, minha graduação é fisioterapeuta, eu tenho 19 anos, esse ano completa 20 anos de formação. Eu trabalho na área de terapia, eu desenvolvi ao longo dos anos uma técnica que chama terapia sintrópica, que é uma técnica registrada no Brasil, onde a gente vai a fundo buscar a causa inicial do problema da pessoa. Seja ele emocional, físico, mental, independe o nome da doença, o importante sempre é o sintoma. Então é isso que eu trato, eu já tratei mais de 8.500 pacientes até hoje, durante 19 anos, 20 anos aí, e hoje nós vamos falar sobre os problemas do intestino, tá? Eu coloquei esse tema porque muita gente me questionou, me perguntou, alunos, pacientes, pessoas que querem conhecer um pouco o trabalho. Então nós vamos falar exatamente disso hoje. Primeiro a gente tem que entender, a gente vai falar de intestino de um modo geral, tá? Não vamos dividir intestino delgado, intestino grosso, nada disso. Problemas intestinais, a qual a gente vai falar sobre constipação, intestino preso, nós vamos falar sobre as diarreias, nós vamos falar sobre as dores abdominais que vêm do intestino e assim por diante, ok? Basicamente, esses sintomas grandes aí que atrapalham a vida de muita gente. Independe do nome da doença. Então, olha só, todo esse assunto adveio do conhecimento da nova medicina germânica, do Dr. Hammer, médico, falecido em 2017, que estudou isso em tomografias, ele aprofundou em tomografias e tratou câncer, foi provavelmente o médico que mais curou câncer no mundo até hoje, faleceu em 2017, deixou um legado muito grande, desde a década de 80, ele verificou padrões de conflitos inesperados, inusitados, que ele chama de conflito biológico, que é um pouquinho diferente dos conflitos psicológicos, emocionais, tradicionais. Os conflitos biológicos, eles são inesperados, eles são inusitados, ele tira o chão. E é baseado na função de cada órgão que vai dar o conflito. Então vamos entender a função do intestino. Qual é a função do intestino delgado e a função do intestino grosso? Basicamente duas. É absorver e excretar. Essas são as duas grandes funções dos intestinos, tá? Intestino delgado, intestino grosso. Absorver o que, Gustavo? Absorvendo os nutrientes. Então, molecularmente, o alimento ele vem muito grande. Então você coloca na boca, ele vai aceitando, ele vai começar a digerir, aceitar, vai quebrar do ponto de vista molecular em moléculas menores, até chegar no intestino e poder ser absorvido. As coisas boas que prestam, os nutrientes, que vai até chegar dentro da célula e vai ser eliminado. A célula faz cocô também, tudo que não presta sai de dentro da célula, é jogado na corrente sanguínea, é jogado no intestino, é jogado para fora do corpo, tem que ser excretado, eliminado. Toxinas, moléculas que o corpo não reconhece, proteínas que o corpo não reconhece, tem que ser eliminadas. Então você imagina, você toma um remédio, um medicamento. O medicamento, ele não é conhecido pelo organismo. Por quê? Porque o remédio, ele é patenteado. Para ser patenteado, você só pode patentear na indústria farmacêutica algo que não existe no planeta Terra. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear
vitamina C, você não pode patentear testosterona. Por quê? Tudo que é produzido, que existe na natureza, não é criação do homem, não pode ser patenteado. Então a indústria farmacêutica tem que inventar uma molécula ET, extraterrestre, que não existe no planeta Terra, e toda vez que você coloca esse ET na boca, o corpo entra em pânico e ele vai tentar excretar. Por isso que na bula tem os efeitos benéficos desse tamanho e os efeitos colaterais 3 vezes mais. Pode pegar qualquer bula de qualquer medicamento, você vai ver. A indicação, os efeitos benéficos desse tamanho e os efeitos colaterais é gigantesco. Porque ele tem muito efeito colateral, porque é uma coisa desconhecida. É diferente de você colocar uma vitamina C na boca, o corpo sempre soube o que é vitamina C. É um suplemento, está na natureza. Ele sabe o que fazer com aquilo. Agora uma furosemida, uma aspirina, uma dipirona, um antibiótico, ele não sabe o que fazer com aquilo. E ele vai tentar eliminar. Então, o intestino, ele vai absorver o que é bom, o que presta, e vai eliminar o que não presta. Só que o cérebro, agora entra os conflitos aí, ó. Presta atenção. O cérebro nosso, ele não sabe diferenciar o que é real do virtual. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você está assistindo um filme de terror e de repente você leva um susto. Tua mão começa a suar, teu coração dispara, você está com medo. Agora eu pergunto, aquele monstro, ele está ali dentro da sua sala? Não, ele não existe. Só que para o cérebro tem imagem, tem som, tem sentimento, o cérebro fala, isso é real. E ele começa a gerar sintomas biológicos como se aquele monstro fosse real. Então, o cérebro não sabe diferenciar algo real de algo virtual. Primeiro ponto. Então, quando você vivencia um conflito, que eu já vou falar o qual, ele vai lá para o intestino. Cada órgão está relacionado a uma função. Quando você vivencia uma brutal separação, morte de alguém, esse conflito não vai para o intestino, porque separação vai pegar sistema nervoso, ou é cérebro, ou é inervação, ou é pele. Porque as funções de separação ou não está no primeiro tecido, lá na vida fetal, que é o tecido que vai formar a pele, é o tecido que vai formar o cérebro, que vai formar as inervações. Então depende não é nada holístico, depende da função do órgão, vai ser o conflito emocional. Então vamos falar sobre ele agora. Olha só. Agora vamos chegar na raiz do problema, que são os sintomas. Constipação. Vamos falar sobre a constipação. Gustavo, qual é o conflito emocional que vai gerar constipação? Então imagina, o intestino ele absorve coisa boa que presta e elimina o que não presta. Se ele não está conseguindo eliminar, nós estamos diante de um conflito de algo sujo, nojento, desgostoso, com raiva. Os conflitos que vão gerar perturbações no intestino são conflitos raiva, injustiça, mais algo sujo, nojento, desgostoso. Esse é o grande conflito que atinge os intestinos, mas tem algo específico em cada indivíduo. Tem algo específico. Geralmente, porque raiva também gera processos no estômago, também gera processos na vesícula biliar e gera processos no pâncreas. Os órgãos que geram, que você vivencia raiva e vai ser dado um desequilíbrio, é estômago, vesícula, pâncreas e os intestinos. Mas a raiva do intestino é uma raiva com algo asqueroso, sujo,
nojento, desgostoso, que eu desejo eliminar. Vou falar de novo. O intestino está relacionado a um conflito de algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, vivenciado com raiva e injustiça que eu desejo eliminar. Só que o intestino, a raiva dele é uma raiva crônica, que a gente chama de mágoa. Mágoa. Gravem essa palavra, mágoa. Uma coisa é eu levar uma fechada ali no trânsito. Eu estou indo certo, na minha preferencial, eu levo uma fechada no trânsito e aquilo me gera raiva. Essa raiva não vai atingir o intestino, porque é uma raiva aguda, rápida. Eu não vou ficar um mês inteiro falando sobre aquele problema, não. A raiva que vai para o intestino é uma raiva que vira mágoa. É uma raiva que vira algo, uma raiva, uma injustiça crônica de algo que eu preciso eliminar, mas eu não consigo. Só que, em alguns casos de constipação, o que é considerado constipação, intestino preso? Você precisa ir pelo menos 1, 2 vezes por dia, o normal, 1, 2 vezes por dia fazer cocô todo dia. E o formato do cocô, existe uma escala, você coloca aí na internet, escala das fezes, tá? Tem um nome. Essa escala vai mostrar o desenho do formato das fezes e se ela é saudável ou não. E as fezes saudáveis, a escala é a número 4. Tá? A número 4. Essa número 4 é um formato de uma banana nanica. Então, se as suas fezes tiver um formato de uma banana nanica, que ela não se quebra, que ela tem uma certa umidade, isso aí é as fezes considerada mais saudável. Se ela está em bolinhas, se ela está toda quebradiça, se ela está como se fosse um chocolate derretido, isso aí indica perturbação no intestino, tá? Então, as fezes ideal com formato de uma banana nanica, e você deve ir no banheiro pelo menos uma vez todo dia. Mas se você não vai pelo menos uma vez todo dia, você tem intestino preso, você tem constipação. Então a constipação está relacionada à raiva com mágoa de algo sujo, nojento que eu desejo eliminar, mas não consigo. Em alguns pacientes, em algumas pessoas, elas vivenciam histórias relacionada, anotem aí agora, a um medo de soltar algo, um medo de faltar algo, um medo de perder algo. E aí ela puxa de volta a água das fezes. Então nós estamos dentro de um conflito de raiva e injustiça com mágoa, de algo sujo, nojento, insuportável, que desejo eliminar, mas que eu tenho medo de perder. Eu desejo eliminar algo sujo, nojento, desgostoso, mas eu tenho medo de perder. Olha só que interessante. Eu tenho medo de soltar algo. Esse medo de soltar algo pode ser não soltar algo, a batata quente ou problema, ou seja, não perdão. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu perdoo tudo, menos isso. Eu perdoo tudo, menos isso. Isso está entalado no meu cu. Desculpe a palavra, mas eu tenho que usá-la. São jargões palavreados, frases que se usam no popular. Eu aguento tudo, mas isso não. Isso eu não perdoo. Isso aí vai travar o intestino. Esse tipo de falta de perdão, esse tipo de mágoa de algo sujo, nojento, insuportável, que vai dar o código, e o cérebro não sabe se é real, se é um alimento, se não é um alimento. Ele vai dar o código, ele vai mandar o sinal para o intestino e vai travar o intestino. Então, o medo de soltar algo, perder algo, faltar algo, o medo de soltar algo, ou seja, não perdoar, o sentir-se bloqueado, travado. A pessoa precisa vender a casa para continuar vivendo.
porque teve uma dívida, etc, etc. Mas ela tem medo de vender a casa por algo injusto que aconteceu. Ela tem que vender a casa para pagar uma dívida, que é o único bem que ela tem. Mas ela não sabe. Agora, se ela vender a casa, ela vai continuar vivendo, sobrevivendo. Ela se sente bloqueada. Quando você se sente bloqueado, travado, impedido no movimento, você também vai gerar um processo de constipação. Então, a falta de perdão, se sentir bloqueado, e tem uma também, o não soltar algo que vai prender o intestino, o não conseguir soltar, eliminar algo, pode ser algo sujo, nojento, desgostoso. Por exemplo, a verdade. Você imagina a mulher que trai o marido e ela não pode contar a verdade, soltar a verdade. E dali em diante, depois que ela começou a trair o marido, ela começou a aprender mais, ela já tinha uma história do intestino um pouco preso. Ela começou a trair o marido, aí que o intestino prendeu de vez. Por quê? Porque ela está vivenciando algo sujo do ponto de vista social, nojento, desgostoso, que ela não pode eliminar. Ela não pode contar a verdade. Por medo, etc, um monte de coisa. O que a sociedade vai achar dela, o pai, a mãe, enfim. Então esse soltar algo pode ser até a verdade. Olha que incrível, já encontrei isso em pacientes. Então, constipação, vamos lá, vamos recapitular. Constipação está relacionado. E enquanto, antes de eu relembrar aqui, enquanto você tem constipação, você não sabe, não entendeu conscientemente qual é o conflito que você está vivenciando, com quem, quando foi, você não conseguiu perdoar, entender, liberar a raiva, a injustiça, a mágoa, você não conseguiu. Enquanto você não conseguir, você vai ficar com o intestino preso. Mas e aí, Gustavo, o que faz? Vai ficar assim o resto da vida? Não. Você pode tratar. Porque sozinho, ou sozinha no caso, você não vai conseguir muitas vezes. Por isso que precisa de ajuda de um profissional que entenda esse conhecimento e consiga rastrear quando foi, com quem foi, porque você há de convir, se falar assim, uma injustiça que você vivenciou, algo sujo, nojento, desgostoso, todo mundo vivenciou. Todo mundo vivenciou. A vida toda. E não é tudo. É algo particular da pessoa. Que para outra pode ser algo bobo. Não, isso aí é coisa boba. Boba para outra, mas para o indivíduo é algo muito forte. Porque isso começou muitas vezes lá na infância, adolescência. Começou lá quando tinha 8 anos de idade. Começou lá quando tinha 10 aninhos de idade. Não é uma coisa de agora. Os sintomas podem ter começado na vida adulta, mas o conflito já é lá da infância. Ou às vezes vem hereditário. Uma avó vivenciou, depois uma mãe vivenciou, agora a filha está vivenciando. Então, você precisa da ajuda de um profissional que consiga rastrear todos os eventos, quando começou, quando foi, e dar um código certo para o seu cérebro desbloquear isso. Mas sozinho, Gustavo, sozinha, eu não consigo fazer? Consegue. Se você tem noção do que eu estou falando, com quem foi, por exemplo, é um puta de um problema com a mãe, de algo sujo, nojento, desgostoso, que você vivencia uma mágoa, que ainda não perdoou, que ainda não liberou, e é com a mãe, e você sabe, é bem simples, está aí na tua cara, é só ir lá chegar com ela, porque o cérebro precisa de ação. Para corrigir o problema, o cérebro precisa entender que acabou. Ou você faz com terapia, ou você faz na prática, indo na pessoa e liberando isso. O que passou, passou, perdoo. Espero que você não carregue mágoa, eu também não vou carregar, não sou perfeito, eu erro, você é também. Você tem seus motivos, eu tenho os meus. O que passou, passou e não vou carregar esse ressentimento. Quando eu falar de você, só vou falar bem. Então isso está relacionado a você agir, chegar lá e fazer. Não consegue? Você tem que ir para um terapeuta. Você tem que ir para um profissional que saiba lidar com isso. Então nós estamos falando desses conflitos todos que envolvem isso aí, certo?
Agora, nós vamos falar da diarreia. Nós falamos da constipação e agora nós vamos tocar um pouquinho na parte da diarreia. A diarreia já é um conflito diferente. A diarreia não precisa ser exatamente líquida. Pode ser as fezes mal formadas, as fezes moles, as fezes com bastante líquido, mal formadas, pastosas, que você tem que correr todo dia para o banheiro, 2, 3, 4, 5 vezes no banheiro. E às vezes, não é todo dia, mas 2, 3 vezes por mês você está tendo isso. Então, você está diante de um conflito relacionado agora um pouquinho diferente. Também é algo sujo, também é algo nojento, desgostoso, insuportável, só que adiciona aí não raiva, mas medo. A diarreia, não é em todas as pessoas que funciona assim, mas a diarreia, se ela é crônica, ela está relacionada a algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, que eu desejo eliminar, com um medo muito forte. A gente chama de um medo visceral. É um medo muito importante. É um medo visceral. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Bullying. Você pega uma criança que sofreu bullying com um professor, com um colega na escola, ele pode começar lá na infância esses problemas de diarreia. Você pega um pai ou uma mãe muito agressivo, verbalmente, fisicamente, esse medo visceral que a criança vivencia diante de algo sujo, nojento, desgostoso, na visão dela, na percepção dela, também pode gerar problemas de diarreia crônica depois na vida adulta. E aí vai ganhar nomes diferentes de diagnóstico. Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, uma série de coisas. Não importa o nome da doença, importa é o sintoma. A constipação tem uma conexão, tem um conflito específico. A diarreia é um conflito um pouquinho diferente. Vocês viram que na constipação você não tem um medo de um perigo. Na diarreia você tem um medo de um perigo. E um perigo, às vezes, que você vivenciou lá na infância. Muitas vezes, no momento da alimentação. Por isso que daí vem as alergias, intolerâncias e hipersensibilidades alimentares. Então a gente tem que entender também, dentro do contexto, a primeira pergunta que se faz: quando começou os sintomas? Uma possível pergunta: quais são os gatilhos? Quais são os gatilhos que me geram constipação? Quais são os gatilhos que me geram diarreia? Tem algum alimento específico que se eu comer trava o intestino? Tem algum alimento específico que se eu comer me dá diarreia? Então esse alimento estava envolvido na cena do conflito emocional lá atrás no teu passado. Talvez num almoço, pai e mãe, pai com você ou mãe com você, uma briga, talvez num jantar, talvez numa festinha de aniversário, talvez num café da manhã, talvez num lanche na escola, enfim. E aí o alimento, coitado, que não tem nada a ver com o problema, ele é marcado, ele é memorizado. E agora ele não causa o teu problema, tá? Ele é um gatilho apenas. O problema foi o emocional que você vivenciou. E novamente, tem tratamento? Tem. Tem cura? Tem. Tudo tem. Sempre tem a esperança. Aí que é o bonito da história. Sempre tem a esperança de resolver coisas que para a medicina é um absurdo, isso não tem cura. Uma vez você tem alergia alimentar ao resto da vida. Não é verdade. Eu falo para vocês, não é verdade. Uma vez que você tem constipação crônica, você vai ter o resto da vida. Não é verdade. Uma vez que você tem problema de diarreia crônica, você vai ter o resto da vida. Também não é verdade. Você pode, através de um tratamento aprofundado, não adianta uma sessão,
Tudo que é crônico, não adianta, uma sessão vai me curar. Não vai curar, tá? Você tem que fazer um tratamento completo, com um profissional da sua confiança, onde ele consiga rastrear, ele tem que ter essa capacidade de rastrear quando começou, com quem foi, se tem algum alimento relacionado ao processo, e aí fazer um tratamento, seja com hipnose, seja com programação neurolinguística, seja com Psyche, seja com constelação familiar, enfim, tem ferramenta e armas, tem um monte, certo? Ferramentas e armas tem um monte. Bom, nós chegamos, infelizmente, no final dessa live, onde eu explico os problemas intestinais que geram dores, a dor está incluída aí, que geram constipação, que geram diarreia. Joia? Um abraço, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.